Balaão foi um estrangeiro que viveu entre o povo de Israel e causou grandes problemas. Sua história foi utilizada por vários autores bíblicos como um exemplo do que não se deve fazer. Mas a pergunta é: essa história realmente aconteceu? Existe alguma evidência que esse fato realmente ocorreu? O que a ciência e a história realmente diz sobre esse fato? Vem comigo nessa história. Balaão permanece como uma advertência quanto aos perigos de se permitir que um forasteiro se infiltre e perversamente crie tumulto na comunidade de Deus. Balaão era de Peor, região do Eufrates. Esse falso profeta tipificou a situação de instabilidade de Israel no tempo de Moisés. A intervenção de Moisés em favor do povo impediria a aniquilação da nação sob o juízo do Senhor. Números 22, verso 49. Após testemunhar uma grande vitória pelas mãos de Deus, os hebreus logo foram seduzidos pelas práticas pecaminosas dos moabitas. Números, capítulo 25. Balaão foi convocado pelo rei Balaque de Moabe para amaldiçoar o povo de Israel. Números 22. Vem, pois agora eu rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Números 22, verso 6. O Senhor o interveio, mandando um anjo bloquear seu caminho. A história desse falso profeta é enigmática e rodeada de mistérios. Esse falso profeta aconselhou os midianitas a atrair os israelitas para os pecados sexuais em Peor, e por essa razão foi morto por Moisés e seus homens, junto aos reis midianitas. Números 31. Deir Alá é uma cidade da Jordânia, a cerca de 8 quilômetros a leste do Rio Jordão. Em 1967, dentro das paredes do seu antigo local de assentamento, escavadores holandeses descobriram uma escrita pintada, escrita de uma forma de uma língua aramaica com cananita, datada do século 800 a.C. A escrita está incompleta e é tanto longa que foi difícil ser decifrada, começando com a seguinte dramática introdução. Os infortúnios do livro de Balaão, filho de Beor, era um vidente divino. Os deuses vinham até ele toda a noite. Este trecho foi encontrado nas inscrições de Deir Alá. Ao longo do roteiro, descreve uma visão que Balaão testemunhou da destruição iminente pelos deuses. O texto menciona repetidamente o nome de Balaão, filho de Beor, e bem como vários outros deuses, incluindo Sagar, Instar e o nome de El Shaddai. Também são mencionados semelhantes às palavras hebraicas usadas por Deus, como Adonai e Elohim. A antiga escrita da parede dá algumas informações interessantes sobre Balaão. Ele não apenas desempenhou um papel grande o suficiente para ser apresentado na história bíblica de Israel, como também era bastante conhecido no território geral da Jordânia. A descoberta de Deir Alá foi a primeira inscrição a identificar um profeta do Antigo Testamento. À descoberta também se junta uma série de pequenas tábuas de argila com inscrições descobertas em Deir Alá. E aparece uma frase muito interessante num dos tabletes que diz assim: eles são batedores de Petor. Petor era um Balaão. Números 22, verso 5. Essas tabuinhas são datadas aproximadamente 1200 a.C. ou até menos. O relato bíblico de Balaão teria ocorrido por volta de 1400. Tanto as escrituras como a inscrição de Deir Alá descreve um pagão que usava de artes místicas e encantamentos para comungar o mundo espiritual. A inscrição de quase 3.000 anos de Deir Alá de forma alguma desacredita o relato bíblico, mas pelo contrário, fornece e colabora com a fascinante figura bem conhecida do Oriente Próximo, tanto odiada quanto reverenciada, o profeta Balaão. É a ciência e a arqueologia provando, mais uma vez, a veracidade das escrituras.